Palavra do Senhor em Lucas capítulo 22, versículo 7, nesse domingo de Páscoa, diz o seguinte: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: Onde quereis que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrar na cidade encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isso é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de todos, em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porquanto o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, eis aqui a Tua palavra, e nós queremos pedir nessa noite que ela seja revelada no nosso coração. O verdadeiro sentido da Páscoa venha trazer mudança, não na nossa mente, no nosso conhecimento, no nosso intelecto, mas uma mudança no nosso coração, uma metanoia, uma transformação. A palavra diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que hoje haja libertação no nosso meio. Eu repreendo no nome de Jesus tudo aquilo que se opõe à Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui nós temos uma noite tensa. É a véspera do julgamento, crucificação de Jesus. É a última refeição de Jesus. E essa refeição se dá exatamente em que dia? No dia da Páscoa. A nossa cultura não nos ajuda a entender o sentido da Páscoa. Nós trocamos como cultura o cordeiro ou Jesus pelo coelho e o sangue pelo chocolate. Não é pecado você comer o ovo de chocolate. Inclusive, se você comprou e com essa mensagem você se arrepender, você pode dar para o pastor que ele come. Mas fala para suas crianças, é apenas um ovo de chocolate. A Páscoa, na verdade, ela foi instituída 2000 anos antes desse acontecimento. E durante 2000 anos, o povo de Israel, eles praticaram e celebraram a Páscoa como uma das principais festas do povo de Israel, sem saber exatamente o que ela queria dizer. Eles celebravam como a saída deles do Egito. Mas eu já tenho falado muitas vezes que o Velho Testamento é uma sombra do que haveria de vir. E o Novo Testamento é a substância, é a manifestação e a revelação dessa sombra. É Jesus. Jesus é o centro da Bíblia, do Evangelho. Para entender o Velho Testamento, você precisa apontá-lo para Jesus. E para entender o Novo Testamento, você precisa entender Jesus. Nós temos o Evangelho, então, cristocêntrico, Jesus como o centro de todas as coisas. Quando foi instituída a primeira Páscoa?
ou como ela aconteceu a primeira Páscoa. Ela está descrita em todo o capítulo de Êxodo, capítulo 12. Todo o capítulo 12 de Êxodo está descrito ali a Páscoa. E alguns elementos nós tínhamos nessa Páscoa que não tinha nada a ver com o coelhinho da Páscoa, aí, o ovinho e nem peixe. Nós tínhamos alguns elementos. O primeiro era um cordeiro de 1 ano sem defeito. Nós tínhamos o pão sem fermento e ervas amargas. Nós tínhamos também um ritual que deveria ser praticado. Eles iriam imolar, eles iam matar esse cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro também, e eles iam pegar e passar nos umbrais da porta. Ou seja, eles iam pegar esse sangue e esfregar esse sangue como um tipo de um pincel, feito por algumas ervas, e aspergir, passar nos umbrais da porta. Eles deveriam comer esse cordeiro todo até o amanhecer. Então, se uma família fosse pequena e eles não dessem conta de comer todo o cordeiro, eles deveriam pegar a família mais próxima e eles deveriam comer todo esse cordeiro até o amanhecer. Eles deveriam comer e praticar essa Páscoa com sandálias nos pés, cajado na mão, vestidos para ir embora, porque ali seria a noite, o qual eles seriam arrancados do Egito e iriam em direção à terra prometida. Essa foi a Páscoa. Aqui nós temos alguns símbolos, é claro que é uma sombra do que haveria de vir, mas nós temos algumas simbologias aqui que eu quero falar, mas a real revelação só acontece ali em Jesus. Mas uma das coisas que nós podemos observar, o povo estava escravizado no Egito. E o Egito aqui representa para nós o mundo, onde nós estávamos escravos. A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado e estávamos escravizados nesse mundo. Então representa o povo de Israel que estava escravizado por 400 anos ali no Egito, nós quando estávamos no mundo. Ali nós temos o cordeiro que seria imolado no lugar do povo. Olha o que aconteceu naquela noite. Nós tínhamos 9 pragas que aconteceram até aquele momento. Lembra que o povo estava dominado pelo Egito, por Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. E o que estava acontecendo ali? Deus estava afrontando e destruindo os deuses do Egito. Ele estava declarando que só ele era Deus, que tudo aquilo que o Egito se apegava estava se desfazendo. Então, cada praga representava uma afronta aos deuses do Egito. E agora, a última praga, a 10ª praga, ia acontecer o seguinte: todo aquele que abrisse a madre da mãe morreria. Ou seja, todo primogênito, todo o primeiro filho morreria naquela noite. Isso eu não estou falando apenas do ser humano, mas do coelho, ok? Do bezerro, do carneiro, do cachorrinho que estava em casa, do gato. Diz que o pessoal do Egito gosta muito de gato. Todo aquele que abrisse a madre da sua mãe morreria naquela noite. Porém, aqueles que pegassem o sangue do cordeiro, que estava representando algo puro, sem defeito, ele estaria colocando o seu pecado sobre aquele cordeiro, e o cordeiro estaria assumindo o pecado, e a justiça do cordeiro estaria passando para essa pessoa. E eles pegariam o sangue desse cordeiro, e eles passariam nos umbrais da porta. E aí então naquela noite foi enviado o anjo da morte. E esse anjo da morte, quando ele passasse pelas casas dos israelitas, se ele visse o sangue do cordeiro, ele passaria por cima daquela casa e nada aconteceria. Ou seja, todos eles obedeceram e nem um israelita sequer, nem um gatinho, nem um cachorrinho morreu naquela noite do povo de Israel, o povo hebreu, como era chamado naquele momento. Mas todas as casas do povo do Egito morreu alguém. Todos. Desde o servo, do empregado, do escravo, até o filho de Faraó, que era considerado um deus. O filho de Faraó era o mais velho, seria o sucessor, e o Faraó era considerado um deus. Então, até qual aquele que ele idolatrava, o seu filho mais velho, morreu naquela noite. Eu imagino que naquele tumulto, tantas coisas que estavam ali acontecendo, e a morte de tudo, dos animais, dos primogênitos ali, eles não atinaram talvez que era só o primogênito que ia morrer, porque eles ficaram aterrorizados, e aí foi o momento deles saírem do Egito.
Porque aí Faraó falou, some daqui, e o povo tudo empurrando, sai daqui, porque senão todos nós vamos morrer. E aí eles começaram a empurrar o povo e falou, calma, nós não vamos sair desse jeito, muito tempo trabalhando aqui, nós queremos algumas coisas. E aí o povo do Egito deu toda a riqueza e o ouro para o povo de Israel, e eles saíram ali com toda a rescisão contratual desses 400 anos, né? Tudo num dia só. A riqueza agora estava na mão deles, porque tudo que eles pediram, o povo do Egito estava dando porque queria que eles fossem embora, porque falou, nós vamos morrer, todo mundo. E ali eles saem. O sangue ali representa o seguinte, queridos, o sangue de Cristo. Está muito claro nisso. De que aqueles que têm aliança com esse sangue não experimentarão a morte. E está falando da morte eterna. Nós tínhamos o pão sem fermento. O que representava esse pão sem fermento? O pão levedado representa o pão com hipocrisia, com pecado, com iniquidade. Você pode comer o pão com fermento, mas na representação bíblica é isso aí. Agora, o pão sem fermento representa o corpo sem iniquidade, sem pecado, sem defeito. E esse representava o corpo de Cristo, que seria partido por nós. O seu sofrimento, as suas feridas abertas. É tanto que você que assistiu Paixão de Cristo, que foi dirigido por Mel Gibson. Alguém aqui assistiu? Deixa eu ver. Maioria, né? Ali é apenas uma pequena demonstração do que foi o sofrimento de Cristo. Era o corpo de Cristo sendo moído, partido por nós. E as ervas amargas representam esse sofrimento, essa amargura que Jesus passaria. Alguns anos atrás nós fizemos no dia de Páscoa, num domingo de manhã, para o povo entender o que é o sentido da Páscoa, e esquecendo o coelhinho e o ovo da Páscoa, nós assamos um cordeiro, comemos o cordeiro, nós pegamos pães sem fermentos, comemos o pão sem fermento no lugar do nosso arroz e feijão, colocamos ervas amargas como rúcula, almeirão, agrião, né? Almeirão não é amargo, é? Almeirão também, ou seja, essas ervas amargas, e representando o sangue de Cristo, o fruto da videira. E aí foi uma celebração muito gostosa. Mas hoje, daqui a pouco nós vamos falar isso, o encontro da velha Páscoa com a nova Páscoa, hoje nós não celebramos mais assim a Páscoa, foi só para ilustrar de uma maneira prática o que eram os elementos da Páscoa. Não tem nada a ver com o que a nossa cultura celebra hoje. Então ali representa o povo, o dia que eles estavam saindo do mundo, pelo sacrifício do Cordeiro, sendo livres da morte. E agora eles vão para a terra prometida, representa as nossas vidas que saímos do mundo e agora estamos indo em direção ao céu. E a morte não teve ou não tem mais domínio sobre nós, para aqueles que estão debaixo da aliança com o Cordeiro de Deus. Posso ouvir um amém? Agora, o que teve entre o Egito e a terra prometida? O que teve, gente? Deserto, 40 anos no deserto. O que representa isso? Representa nós saímos do mundo, do domínio de Satanás, mas ainda nós temos uma caminhada até chegarmos à terra prometida, que é o céu, o descanso eterno, amém? Porém, o que eles experimentaram no deserto? Uma vida sobrenatural. Todos os dias eles viam um milagre de Deus na sua vida. Por quê? Primeiro, o deserto é escaldante, o calor durante o dia. O Senhor colocava uma nuvem cobrindo eles, então eles tinham uma temperatura amena durante o dia, havia sombra todo dia. À noite vinha uma coluna de fogo. Vocês sabem que durante o dia o deserto pode chegar até 60 graus. E à noite pode chegar a não sei quantos graus abaixo de zero. Por isso que quase nada sobrevive, porque é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Então, a coluna de fogo era para aquecer durante a noite o povo de Israel. Então, todos os dias eles tinham esse milagre, uma temperatura amena. Eles viviam num climatizador no deserto ali de dia e de noite, debaixo desse cuidado do Senhor. Mas não somente isso, todos os dias de manhã, com exceção do sábado, todos os dias de manhã eles saíam para fora para colher algo. Qual que era o nome? O maná, que era o pão do céu. Eles pegavam esse maná, que era parecido uma semente de coentro, e eles tinham que ser de manhã, viu gente? Bem cedinho, antes do sol sair.
Viu, crente? Tem que ser cedo o negócio. Diz um ditado aí, Deus ajuda quem cedo madruga. No caso ali, se o cara não levantasse cedo, ele passava fome. Mas o povo saía antes do sol escaldante chegar. Eles pegavam, secavam aquilo, ficava como uma farinha, e eles faziam um bolo que tinha tipo um sabor de mel. Lembrar de alguma coisa aí ou não? Ok. Então, o pão tinha o sabor de mel. Esse era o pão, o maná que eles comiam todos os dias. Então, todos os dias tinha esse milagre. Fora a provisão de água que teve, fora os milagres que eles experimentaram, as roupas deles não envelheciam, o calçado não envelheciam, e quem dera hoje fosse assim, né? Eu ia economizar um bocado com sapato, especialmente das esposas, né? As mulheres parece que tem um sapato para cada tipo de roupa, para cada cor. Você olha às vezes lá, parece uma centopeia, né? Fala, meu Deus, onde vai usar tanto sapato? Então, mas no deserto eles ficaram 40 anos, e o sapato não acabou, a sandália não acabou, a roupa não estragou. Então todos os dias eles estavam vivendo um milagre. E as crianças? À medida que eles iam crescendo, mas você não estragou, né? Então a gente vai vendo aí o milagre. Isso representa que nós estamos no mundo, mas não temos que viver uma vida natural aqui nesse mundo. Nós estamos nessa passagem entre o mundo e a terra prometida, debaixo da aliança com o Senhor. Então nós podemos sim viver todos os dias um sobrenatural. Pensei que ninguém ia acreditar nisso. Ou não é verdade? Bom, nós temos então aqui a primeira Páscoa. Essa é a primeira Páscoa. Êxodo capítulo 12. É a saída do povo de Israel. Se tornou a principal festa dos judeus. Eles celebravam a libertação do cativeiro. E essa festa era celebrada como uma festa muito sagrada, e é isso que Jesus vai fazer aqui, junto com os seus discípulos. Eles estão preparando a Páscoa. O que eles têm ali na mesa? É interessante que até isso é providenciado de maneira sobrenatural, né? Senhor, onde o Senhor quer que a gente prepare? Você vai em tal casa, Ele vai te dizer na onde, tudo ocorre como o Senhor tinha falado. E agora eles vão para esse cenáculo, um local grande na parte de cima da casa, e ali eles prepararam o cordeiro, o pão sem fermento, as ervas amargas e o fruto da videira, o vinho. E agora eles estão sentados ao redor da mesa. Era um momento tenso. O traidor estava à mesa com eles. Jesus sabia que faltava alguns momentos apenas, algumas horas para ele ser levado e começar o seu sofrimento. Mas ainda assim, ele amou os seus discípulos e ali ele ensinou mensagens tremendas. E ali ele instituiu a ceia do Senhor. E ali ele vai dar a revelação do que é a Páscoa. E é isso que nós queremos falar, nos deter um pouco agora. Apesar de tudo isso que nós falamos é verdade, mas aqui agora Jesus vai falar o seguinte, olha, esse cordeiro que está aqui, sou eu. Na verdade, João Batista já estava falando isso, né? Quando ele vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus, a partir daquele dia ele começa a anunciar, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fala também, Jesus, que eu sou o pão vivo que desceu do céu, referindo-se ao maná e o pão sem fermento. E agora ele fala, esse cordeiro sou eu, que vai ser sacrificado por vós. O pão que está aqui representa o meu corpo, que será partido por vós. Ali Jesus estava instituindo a nova Páscoa, como nós celebramos. Agora nós não celebramos só no dia da Páscoa. O cristão celebra sempre que celebra a ceia do Senhor. Inclusive, primeiro domingo do mês, próximo domingo nós temos a ceia. É a celebração dessa Páscoa. Esse pão sem fermento é o meu corpo que será partido por vós. E esse fruto da videira, o vinho, é o meu sangue que é derramado por vós. E eles uma expressão que remete ao que estava lá, ao que eu falei. Esse é o sangue da nova aliança. Ou seja, quem fizer parte desse sangue, dessa aliança comigo, a morte não vai tocá-lo. Então nós temos agora o pão sem fermento. Representa o sofrimento que Jesus estava para suportar.
Todo o pecado da humanidade seria tirado dos nossos ombros e seria colocado sobre os ombros de Jesus. Até então eles iam fazendo ano após ano o sacrifício do cordeiro. Agora era a sombra, agora a substância, o cordeiro de Deus, de uma vez por todas seria sacrificado. Então o que acontece no sacrifício ali com o cordeiro? Como que acontecia isso? E agora seria de uma maneira perfeita. O homem vinha, colocava o cordeiro ali e ele colocava a mão sobre o cordeiro. E ali havia uma transferência de culpa, porque o salário do pecado é a morte. Então alguém tinha que morrer por causa do pecado. Então ele colocava a mão sobre o cordeiro e a transferência de culpa, ou seja, o meu pecado desse ano agora está indo para esse cordeiro. E o cordeiro sem defeito, havia também uma transferência, toda a justiça do cordeiro vinha para mim. Então agora o cordeiro morria em meu lugar. O que estava acontecendo ali, o sofrimento, as ervas amargas, era exatamente isso. Porque Jesus estava ali no Getsêmani, intercedendo, clamando ao Pai, e ele começa a suar gotas de sangue. A Bíblia diz que ele ficou amargurado, entristecido, porque todo o peso da humanidade, o meu e o seu pecado, estava sendo transferido para os ombros de Jesus. O Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Só abrindo um rápido parênteses, estava explicando hoje no curso de vida cristã, um pouco mais cedo, de que, por que Jesus teve que vir como homem? A Bíblia diz que Deus entregou para o homem o domínio da terra. Quando ele falou, olha, domine sobre tudo que eu criei. Domine, sujeite, entrego nas suas mãos. Então tudo que Deus criou, a terra, ele colocou nas mãos dos homens. O próprio salmista diz isso, né? Que os céus são o céu do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Porém o homem, quando ele se rebela contra Deus, e ele quer agora ser o seu próprio Deus, o seu próprio Senhor, ele entrega esse domínio nas mãos de Satanás, e Satanás confirma isso quando ele vai tentar Jesus, fala, todos os reinos da terra me forem entregues, eu dou a quem eu quiser. Então somente um homem poderia assumir o domínio da terra. Agora, como fazer isso? Se todos que nascem já nascem na semente do pecado. Então, por isso, Jesus, ele se esvazia de toda a sua glória, ele que era Deus, existia antes da fundação do mundo, criou todas as coisas, ele é achado em figura humana, ele é colocado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, então ele não tinha semente do pecado do homem, ele tinha semente do Espírito, foi colocado pelo Espírito. E agora, ele é 100% homem porque ele nasce de uma mulher, e passa pela toda essa fase que nós passamos, né? De bebê, de criança, de adolescente, e até ser homem adulto e começar o seu ministério. E agora ele é o homem perfeito, porque ele não tem pecado e não pecou, ainda que foi tentado como nós, ainda que passou fome, sede, se entristeceu, chorou, ficou bravo, ele tinha toda a natureza humana. Por isso que ele fala, o filho do homem, 100% homem, mas ele não tinha pecado, 100% Deus. Então agora, ele podia... Vocês sabem que a Bíblia chama Jesus de o segundo Adão? Ok? Tudo bem? Então a Bíblia chama, por quê? Pelo primeiro Adão entrou o pecado e contaminou toda a humanidade. Pelo segundo Adão agora, a justiça de Deus é manifesta. Através do segundo Adão, todos nós podemos ser salvos. Então agora ele está no Getsêmani, sofrendo, angustiado, e todo o pecado da humanidade está sendo colocado sobre os ombros de Jesus. O que estava sendo feito ali? Aquela transferência. Toda a minha iniquidade, todos os meus pecados estão sendo transferidos para os ombros de Jesus. E agora, na cruz, toda a justiça de Jesus será transferida para mim. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso Satanás fica tão furioso, ele tenta nos distrair, e o homem se distanciando de Deus nos tenta distrair com tantas coisas, né? Como o coelho, como o chocolate, como o peixe, que não tem nada a ver, porque essa é a mais poderosa mensagem do universo. Ela é poderosa para transformar o homem de dentro para fora e dar vida para aquele que está morto. Por isso Satanás tem tanta raiva, né? Dessa mensagem. Ele coloca coelho, ele coloca Papai Noel para tirar a atenção do que é a verdade das Escrituras. Então agora o Cordeiro de Deus assume, e aí começa então as ervas amargas. Ele começa a sofrer, ele é levado, ele toma pancada, bate no rosto dele, cospem, arrancam a sua barba,
ele é esbofeteado, depois ele é julgado injustamente, ele é levado pelos romanos, ele é levado para ser açoitado, e agora ele vai ser levado para ser crucificado, e ali as pessoas estão jogando pedra, estão ofendendo, estão cuspindo, e Jesus é colocado então sobre o madeiro. Diferente do que pintou Michelangelo, ele estava nu, toda a nossa vergonha exposta ali. Michelangelo colocou uma fralda em Jesus, né? Mas ele estava ali nu na cruz, completamente exposto. Era a nossa vergonha, era a nossa maldição, era o nosso sofrimento, estava sobre ele. E naquele momento que ele está morrendo, todo o nosso pecado está sobre os seus ombros. Porém, quando ele morre, toda a sua justiça para aqueles que vão receber vai ser transferida para nós. Jesus morre, a morte não pode segurá-lo, porque o Espírito Santo o ressuscita dos mortos. Agora toda a condenação do homem é colocada sobre ele, mas agora ele, que é o autor da vida, ele vai ressurgir, e agora ele vai tomar as chaves da morte e do inferno, e a Bíblia diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. E agora, queridos, eu e você éramos pecadores, nada do que nós fizéssemos nos levaria de volta para Deus. Nem filosofia, nem boas obras, nem meditação transcendental, nada do que o homem tem buscado fazer. Caminhos levam o homem a Deus. Você já ouviu falar que todos os caminhos levam a Deus? Quem já ouviu falar? Quem que vocês acham que é essa mensagem? Do diabo. Não sei se tem quinto dos infernos, mas deve ser lá dos quintos. Do diabo. Por quê? Porque só existe um caminho que leva a Deus. Nenhuma religião, nenhuma filosofia, nada pode levar, pode quebrar esse abismo entre o homem e Deus. Deus é santo, a justiça de Deus se manifesta na lei, nela nós encontramos a perfeição de Deus e ninguém pode cumprir a lei. Então Deus está lá, no lugar sublime, assentado sobre o alto e sublime trono, revestido de glória e majestade, e nós estamos aqui vendidos ao pecado, e há um abismo, e nada do que nós fazemos pode nos levar a Deus. Mas agora Deus providencia, fez um caminho para mim. Deus providencia o caminho que nos leva de volta a Ele, Jesus. Por isso Jesus, Ele fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A preposição é importante, porque Ele não é um caminho, uma verdade e uma vida. Se você quer encontrar o caminho, só Jesus. Se você quer encontrar a verdade, só em Jesus. Se você quer encontrar a vida, só em Jesus. Todos os outros caminhos levam à morte, e à mentira, e ao engano. Ainda que está vestido com roupa de verdade, não leva a Deus. Agora, essa verdade da cruz, todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor, o que Deus faz? Toda a injustiça que estava em nós, o nosso pecado é colocado sobre Jesus. E agora toda a justiça desse Cordeiro de Deus é passada para nós. O que Deus está fazendo? Ele está nos colocando no lugar alto, onde Ele está, e nos nivelando com Ele. Nós nos tornamos tão justos como Jesus é, quando nós recebemos a sua salvação. Por isso que a Bíblia diz agora, você pode entrar com confiança no Santo dos Santos. Por quê? Porque o preço foi pago. A Bíblia diz, você não foi comprado como algo perecível, como ouro, prata, pedras preciosas, mas pelo preciosíssimo sangue, como de cordeiro sem defeito, Páscoa. E esse preço que nos compra, nós que não éramos filhos, já ouviu também dizer que todos são filhos de Deus? Mentira. Todos são criatura. Porque a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. O que é unigênito? Único. Se Ele era o Filho único, isso não te faz filho.
Você não é filho de Deus. Se ele era filho único de Deus, você não é. Agora, quando essa justiça é transmitida a nós, a Bíblia diz que agora Jesus passa a ser o primogênito. O que é primogênito? O primeiro. E Paulo completa, entre muitos irmãos. Por isso esse irmão do seu lado aí, bonito e cheiroso, que às vezes você não gosta dele, você vai ter que aturar ele, porque ele é seu irmão, ok? O mesmo sangue que corre na sua veia, o sangue de Cristo, corre na veia dele. Então é seu irmão, você tem que engolir até o fim. Tem que comer até o caroço, tem que roer até o osso. É seu irmão, é seu sangue, tem que suportar. Tem problemas a igreja? Tem. Tem conflitos? Tem, mas é igual família. Toda família tem problema, ou não tem? A gente se ama, se perdoa e dá a mão aqui, nós somos sangue no mesmo sangue, vamos seguir em frente. Agora o que acontece aqui? Nós somos adotados em Cristo. Ah, pastor, não queria ser filho adotivo, não. Mas você é filho adotivo. Agora, você para ter um filho, talvez você não escolhe o seu filho. Mas para você ser um pai adotivo, você tem que decidir e escolher ser pai daquela criança. É isso que Deus fez. Pegou esse rapazinho, essa mocinha, e falou, esse vai ser meu filho. Em Cristo Ele nos adotou. E o que Ele está fazendo? Não só nós nos tornamos justos como Jesus, mas nós nos tornamos herdeiros como Jesus. Queridos, que mensagem mais poderosa do que essa? Por isso Satanás não gosta. Você se torna herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, a Bíblia diz, essa expressão, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O que é co-herdeiro? Herdeiro com. O meu filho, Pedro Henrique, é um co-herdeiro da Larissa. Não sei se vão herdar muita coisa, mas eles são herdeiros, ok? Eles vão herdar pelo menos o que eu tenho de melhor para dar para eles. É a mensagem da cruz. A vida de Deus. Incutir neles o caráter cristão. Maior herança que eles vão ter. Mas enfim, tudo aquilo que Jesus é herdeiro, você se torna também em Cristo. Por que nós nos apegamos a esse mundo, gente? Por que nós nos apegamos com as bolotas dos porcos? Se o Pai tem um banquete para nós. Nós ainda estamos no deserto, mas aqui não é a nossa casa. No deserto tem coisas boas, sim. Mas não se compara com a terra prometida. Nós não vamos ficar no deserto. Nós não vamos morrer no deserto. Nós vamos crer no Cordeiro de Deus, nós vamos ser fiéis a Ele, nós vamos entrar nessa terra prometida, amém? Porém, só aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e entra em aliança com Ele, que pode fazer parte desse reino. Jesus fala, eu estava ansioso para comer com vocês essa Páscoa, até que ela se cumpra, porque ali estava sendo a transição de um reino, o reino do império das trevas, ou o domínio da lei de Moisés, para uma nova aliança, e o reino de Deus, e ele vai se manifestar, eu não vou comer dele até que ele se manifeste, ou seja, está para chegar, e ele se realizou com a morte e a ressurreição de Cristo. Agora, queridos, para eu concluir essa mensagem, eu quero dizer para vocês o que é receber Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Porque algumas pessoas frequentam as igrejas e quando o pastor faz um apelo, você quer receber Jesus Cristo como Senhor, ouve toda essa coisa e fala, claro, quem não quer? Também quero, né? Aí ele vem e fala, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador e tá. Receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador vai além de apenas uma confissão. A confissão faz parte disso, sim. Mas você precisa entender o que implica isso. Só tem um jeito de você receber Jesus Cristo como Senhor. Ele fala assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O que é a cruz? Para que serviu a cruz? Morte. É um instrumento de morte. Então é a morte do seu eu. Então quando você vai morrer para você mesmo e entregar a sua vida para mim, eu vou passar a viver
em você. Paulo refere como, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, isso é a vida de Deus em nós. Então, eu vou explicar como é isso. Expliquei no curso de vida cristã e vou explicar mais uma vez. Vamos pegar aqui alguma coisa. Ok. Aqui está um controle. Isso aqui é minha vida, tá? Eu estou no controle. Aqui está um trono. Esse trono aqui representa o governo da minha vida. Quando Adão, é o caminho inverso de Adão. Quando Adão, ele se rebela contra Deus, qual que foi a proposta de Satanás? Por que você vai ficar sem comer o fruto? Sendo que se você comer o fruto, você vai ser igual a Deus. Foi essa a proposta de Satanás. Aí ele falou, é mesmo. Por que eu não posso ser igual a Deus? Quero ser igual a Deus, dono do meu nariz. Vou mandar em mim mesmo. Então, o homem, ao comer, ele estava se rebelando contra Deus. Então, ele estava dizendo, olha, Deus, o Senhor estava no trono aqui, mas agora quem governa aqui não é o Senhor, não. O Senhor sai, e agora quem vai governar a minha vida agora sou eu. E o que gerou isso? Morte. Por isso nós experimentamos tudo que vivemos hoje, essa tragédia, essa desgraça do homem, é o homem dominando a sua vida. Então, agora está no controle. Você chega num lugar como esse. Quem está dominando? Você. Então aqui está o trono da sua vida e você está no controle. Isso aqui é a vida do mundo. Você acha que isso é certo, isso é errado, eu acho que isso aqui é certo, eu acho que isso aqui é errado, eu faço assim, ninguém manda em mim, eu sou dono do meu nariz, eu não levo desaforo para casa e tarará, tarará. Ok, você está no controle. O que é receber Jesus Cristo como Senhor? E suficiente Salvador. É você reconhecer, sim, a obra de Cristo realizada na cruz. Eu creio, eu recebo. Jesus, agora tu és o meu Salvador absoluto, mas também tu és o meu? Tu és o meu? Acorda o irmão que está ao seu lado aí, fala para ele, tu és o meu? Senhor. Fala para ele, Senhor. Dá um chacalhão nele, tem gente cochilando. Ninguém cochila na mensagem do pastor. Fala para ele. Meu Senhor, dá um chacoalhão aí. Salvador e Senhor. O que eu estou fazendo? O que é isso? Eu estou dizendo, agora eu saí do controle e agora Jesus, o Senhor, assenta no trono. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e agora o Senhor está no comando. Isso é ser cristão. Enquanto Jesus não é o Senhor da sua vida, enquanto não é Ele que dita as regras, enquanto você não morreu para você mesmo, você ainda não é cristão. Você se diz crente, como diria o pastorzão, você não é crente, você é moleque. Não é crente. Enquanto Jesus não está no centro, você não é um cristão. Por isso, naquele grande dia, a Bíblia diz que muitos vão chegar, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, curamos enfermos, falamos em novas línguas, e Jesus vai falar, não vos conheço. Aparta-te de mim, para a esquerda. Para a esquerda, hein, gente? Cuidado. Para a esquerda, para o fogo eterno. Para a direita, é aqueles que Ele é o Senhor da sua vida. Fala, vinde benditos meu Pai, para o reino preparado desde a fundação da terra. Vocês vão desfrutar de tudo que eu preparei. Mas é esses que quem controla aqui é o Senhor. O que é isso? A partir de hoje, receitei Jesus. Então eu quero, Senhor, o que o Senhor fala? Qual é o próximo passo? O cristão é o seguinte, nasceu hoje, é um bebê. Você vai ser acompanhado. Os irmãos ao seu lado mais velhos vão te ajudar. Mas a sua pergunta é, Senhor, qual é o próximo passo? O que o Senhor me diz com respeito a isso ou aquilo? Por exemplo, você jovem. Você chegou na escola, o rapaz, né? Se encantou pela moça. Vamos dar um suposto nome. Aquela moça de olhos verdes, cabelo castanho, o nome dela é Dalila. Você se apaixonou pela Dalila. Bem sugestivo. Você se encantou pela Dalila. Aí você vem, pastor, eu estou orando. Fala nisso, se os jovens orassem tanto que eles falam, né? Estou orando. É um negócio de que ele está querendo namorar, não está namorando, ele fala, estamos orando. Esses jovens já estariam flutuando, né? Só milagres, sinais e prodígios. Tanta oração que esse jovem faz. Pastor, estou orando por uma varoa aí. É de Deus, Senhor, estou orando por uma varoa.
Aí eu pergunto para ele, então, meu jovem, e ela também segue esse caminho? Já entregou a vida para Jesus? Ela é serva do Senhor? Não, pastor, mas é uma boa moça, uma moça séria, de família. Não, mas ela não é cristã? O que ela é? Não, ela... O que a Bíblia diz sobre isso? A quem você obedece? A Bíblia diz o seguinte, olha, eu gosto até da expressão do Cláudio Duarte. Se a pessoa é macumbeira, ela toca tambor, ela quer casar, tem que casar com uma pessoa que toca tambor, é macumbeira. Tem que ser da mesma, ela crê. Se ela gosta de, sei lá, outra coisa, então... Agora, se você é um cristão, a Bíblia fala o seguinte, não há comunhão da luz com as trevas, de Cristo com o diabo, não existe comunhão entre o crente e o incrédulo. Pronto. Se Jesus é o Senhor da sua vida, é isso que você vai fazer. E ponto final. Chora, molha o travesseiro, passa uma semana em depressão, mas é isso aí. Eu vou fazer a tua vontade. Pronto. Eu sei o que é isso, gente. Já fui jovem também. Chorei, chorava, molhava o travesseiro, abraçava, chamava de meu bem. Mas falava, vou fazer a vontade do Senhor e pronto, final. E acabou. Sofre ali, ponto. E vale a pena. Vale a pena. Olha a varoa que Jesus me deu. Soube esperar, orando ali, ó. Mas orando, viu, jovem? De verdade. Não é essas orações que vocês estão falando, não. Mas, enfim. Aí a moça fala, ai, pastor, ele tem motocicleta 1000 cilindrada. Rapaz de família, boa posição, né? Rapaz que me trata como a rainha. E eu já vi gente que casou com o incrédulo, depois se converteu. Então, minha irmã, a cada 1000 acontece um caso desse. Mas o que a Escritura diz? Não, a Escritura diz, pastor, mas eu estou confiante, estou orando e orando e orando. Ser cristão Jesus falou claramente, está falado. Porém, tem áreas que a Bíblia não fala claramente. Por exemplo, se eu devo morar nessa cidade, qual profissão eu vou escolher, que faculdade eu vou escolher, se eu faço isso ou aquilo, qual ministério eu vou me dedicar. Então isso é o quê? Senhor, qual é a tua vontade? Ser cristão é buscar a vontade e a direção do Espírito Santo para a sua vida. Isso é ser cristão. Agora tem um preço, sabe qual é o preço? Morte. Só tem esse caminho. Porém, essa é a notícia pesada e ainda tem outra, né? Jesus fala o seguinte, antes de você me seguir, é como alguém que vai edificar um prédio, faz os cálculos do gasto, para que você saiba se você está disposto a pagar esse preço. Para que depois você comece a construir e para no meio do caminho as pessoas falam, começou, não teve condições de terminar. Então, antes de me seguir, calcule os gastos, se está disposto, porque tem um preço. Qual é o preço? Qual é o preço? Alguém lembra? Falei já. Morte. É morte. Morte para o eu. Vai morrer. Tem que morrer. Só tem esse caminho da salvação. Morte para o eu. Agora eu quero dizer para você, quando você morre para o mundo, você vive para Deus. E quando Deus tem o seu tudo, você vai ter o tudo de Deus. Ah, mas que troca injusta, hein, gente? Vale a pena. Vale a pena. Ninguém disse que seria fácil. Jesus falou, no mundo tereis aflição. Aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vou estar com você, o Espírito Santo vai te ajudar. Mas não vai ser fácil, não. Mas uma coisa, vale a pena. Ao vencedor. Pega Apocalipse, você vai ver várias expressões. Ao vencedor. Dar-lhe-ei sentar-se no meu trono. Ao vencedor, farei coluna no santuário de meu Deus. Ao vencedor, darei um novo nome. Ao vencedor, mas só para o vencedor. Aquele que está disposto a morrer para si mesmo e ir até o fim. Isso é cristianismo. O resto é brincar de ser crente. Ok? Então naquele dia você não vai falar para o Senhor, Senhor, eu não sabia. Não, Deus falou assim, o pastor Áquila falou. Eu estava lá. Foi claro. Agora a Bíblia diz o seguinte, vamos abrir lá. João
Já estou concluindo. João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16, o texto mais lido pelos novos convertidos, ou pelo evangelismo aí. João 3,16, vamos até o 18, 19, vamos ver. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Outra mentira do inimigo. Naquele dia, eu que sou uma boa pessoa, fiz tanto bem, Deus vai ter misericórdia e não vai me condenar. Porque, afinal de contas, Deus é amor. Acontece que a Bíblia não diz que nós vamos ser julgados e condenados. Nós já estamos julgados e condenados. Só tem um meio de sair da condenação: crer em Jesus. E vamos continuar então. Então o julgamento é 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, o único caminho que leva de volta a Deus. O julgamento é esse: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Qual é o problema aqui? Tem muito crente que ainda ama mais o mundo. Ele quer o melhor dos dois mundos. Não, eu quero a igreja, eu quero essa comunhão dos irmãos, eu quero experimentar tudo que oferece, a cura, a prosperidade, tarará, mas também eu quero um pouco do mundo, né? Afinal de contas, ninguém é de ferro. Está falando, pois amaram mais os prazeres, mais do que o mundo, do que a luz. Não tem. Ou é tudo, ou é nada. Aí eu vou dar, o que Deus quer de nós? Tudo, só isso, tudo. Eu quero fechar com isso. Mais uma vez dizendo, quando Deus tiver o nosso tudo, nós teremos o tudo de Deus. Eu quero, então, com essa palavra, convidar você. Se você hoje, apenas hoje, entendeu o que é realmente ser cristão, e você fala, eu vi que o negócio não é fácil não, mas eu quero. E se vai precisar morrer, se esse é o caminho, eu também quero, vou morrer. Mas eu quero essa vida. O preço pago foi alto, e as promessas são grandes, e eu quero, eu creio, eu vou receber. Se você quer fazer isso nessa noite, eu vou convidar você a fazer uma oração comigo. Você pode curvar a sua cabeça e eu vou conduzir você numa oração. Mas faz essa oração, a sua oração de entrega, sabendo, a minha vida agora não pertence mais a mim, mas a Cristo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu te recebo como meu Senhor e meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, lava-me com teu sangue, purifica-me de todo pecado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmão, eu creio que com essa simples oração que você fez, mas com a consciência da seriedade que é, de que a sua vida agora não pertence mais a você, mas a Cristo, você nunca mais será o mesmo. Quer dizer para você também que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Eu declaro que o anjo do Senhor estará acampado ao seu redor e vai te livrar. Quero profetizar também o que a palavra de Deus diz, que o Espírito Santo estará sobre você. Ele vai te conduzir a toda a verdade. Ele vai te ajudar nas suas fraquezas. Ele vai te consolar de toda tristeza. É isso que o Senhor está disponibilizando para você e toda a provisão do Reino de Deus. Pai, eu quero orar mais uma vez pelo teu povo. E todos agora que fazem parte dessa família, que agora são incluídos em Jesus, são filhos de Deus por adoção.
e agora fazem parte do reino de Deus. Eu declaro sobre eles agora o poder do Teu Espírito Santo. Eu declaro que toda cadeia caia, todo domínio de Satanás solta agora, em nome de Jesus. E eu declaro livres, livres. Se o Filho de Deus o libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu declaro vocês agora livres do inferno, livres das cadeias do mundo. Eu declaro vocês agora incluídos no reino de Deus, em nome de Jesus. E quem recebe, crê, diga amém e amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. De toda adoração, aleluia, aleluia, te adoramos, Senhor.